por que o Flamengo nasceu, né? Diga. O grupo de regatas do Flamengo. Porque o Botafogo, o Clube de Regatas Botafogo, que em 1942 se fundiu com o Botafogo Futebol Clube e construiu a história somada dos dois. Por isso que no Nilton Santos tem o mais tradicional, desde 1894. O Clube de Regatas Botafogo nasceu em 1894. O Botafogo Futebol Clube nasceu em 1904 e se fundiram em 1942 ao mesmo clube. Considera-se Botafogo de Futebol e Regatas sua fundação em 1904, comemorou o centenário em 2004, mas é a fundação do Clube de Regatas Botafogo, que levava os meninos, remadores, portanto, muito fortes, bonitos, marombados, para a Praia de Botafogo. E as meninas da Praia do Flamengo saíam da Praia do Flamengo para ver os remadores da Praia de Botafogo. Tá. E então, os meninos da Praia do Flamengo começaram a regalar o olho assim e falaram assim: precisamos formar um clube. Alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. Tá de sacanagem. É verdade. É fato. É fato. Tudo na vida que uma pessoa faz é com a finalidade de transar. O ciclo aí, né? Não tem jeito. Claro que não é exatamente por causa disso, mas essa história, muita gente, quem viveu no século XIX, não vou dizer quem não viveu no século XIX, não vivi no século XIX, mas existe essa associação. Nasceu o Grupo de Regatas do Flamengo, que é o Clube de Regatas do Flamengo, que a partir de 1912 passou a ter o departamento de futebol, né, com a cisão do Fluminense. Mas os meninos marombados do Clube de Regatas Botafogo... Eu estou imaginando essa audiência neste momento no Rio de Janeiro, os torcedores do Flamengo. Bom, e já que a gente época dos bombadinhos. E já que a gente está falando de Flamengo, existe uma... Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o seguinte. Eu escuto bastante os caras querendo me sacanear, falando que o Flamengo é o queridinho da mídia, o Flamengo é um time inventado pela Globo. O que vocês têm a dizer sobre essa ideia de que o Flamengo é o Flamengo por conta da maneira como ele foi tratado nas mídias? Não, ele não é o clube queridinho. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, tirando a pesquisa IPEC que mostra que tem uma legião de torcedores de nenhum clube. Tá. Essas pesquisas apresentam esse dado desde 1993. A primeira pesquisa do Datafolha que apresentou isso foi em 93, que era 28% de torcedores que não torciam para ninguém. Torcedores não, da população que não torcia para ninguém. Essa pesquisa do IPEC recente com o Globo tem um dado assustador que o número está em 32%. Nossa. E se você somar 22% da torcida do Flamengo com 12% da torcida do Corinthians, temos 34% da população brasileira. Não é uma amostra, não é uma exatidão, mas é impressionante isso. O que representa uma tragédia e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Porque você tem o mercado consumidor do futebol no Brasil gigantesco e que tem 1/3 a mais ou perto disso para ser alcançado, para ser atingido. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil desde os anos 40, não existia TV Globo. Então você vai dizer, o Flamengo é por causa da Globo. Claro que não é. O Flamengo era um clube, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, o Flamengo era um clube de muita apresentação. Essa história de quando o Flamengo era da Praia do Flamengo, não da Gávea, e se acompanhava os jogadores descendo pela Rua do Russell até chegar à Praia do Flamengo para treinar, e a população vinha acompanhando o Flamengo. Isso tornou o clube popular desde o princípio. O rádio, né? E o Rádio Nacional espalhava o som do futebol do Rio de Janeiro dos anos 40 e 50. Dos anos 50 o Flamengo foi tricampeão. Vamos lá? Garcia, Tomires e Pavão, Jadir Dequim Jordan, Joel Duque Evaristo, Didi Zagallo. O time tricampeão de 55. É bom quando ele fala essas Ele emenda, quando ele começa, agora... Não, então, agora e essa aguenta. Escalação aí, como ninguém sabe, ele pode falar qualquer Exato. Alguém vai, sempre tem alguém que vai checar. checar, peraí. Alguém vai dizer que na final jogou Joel, Sempre tem Duca, alguém. Índio, Dida e Zagallo. A coisa Evaristo ainda saiu. pode melhorar. O que jogou Servílio e não Jadir. Ok, o time era esse. O Chamorro no gol, Chamorro, Tomires e Pavão, Servílio, Dequim Jordan, Joel, Duca, Índio, Dida e Zagallo. Como é que você decorou isso? Impressionante.
Eu quero fazer uma palestra de memória. Estudo. Agora eu quero ver tu... Só a palestra é pouco, né? Escala o time do Vasco dessa época aí. O Vasco de 58, Ita, Paulinho, Bernini, Orlando e Coronel, Écio e Roberto Pinto, Zabará, Vavá, Almir e Pinga. Agora fale um time que você não sabe a escalação dos anos 70. Dos anos 70, que eu não sei. Que você não sabe. Um time vice-campeão. Eu não sei time vice-campeão. O time de São Paulo vice-campeão brasileiro Tô de brincando 71, eu com não você, sei. não vai saber de eu sei o time de São Paulo campeão paulista de 71. Isso eu sei. Sérgio Forlano, Jurandir, Arlindo Gilberto, Edson, Gerson e Pedro Rocha, Terto, Toninho e Paraná. Senhoras e senhores do Flow, vocês tiveram agora uma amostra ao vivo do que é um chat PVC da vida real. Mas assim, eu tô falando isso tô falando da torcida do Flamengo. O Flamengo, tricampeão, espalhava o sinal da Rádio Nacional pelo Brasil inteiro. Nordeste, O muito cara forte. que tinha um rádio em Salvador ou no Recife ou em Manaus ouvia o Flamengo jogar e ser tricampeão carioca. Então não precisava ter a Globo nascido em 1965. É claro que quando você chega em 81 e você tem um time do Zico, campeão do mundo, isso espalha mais. Mas é daí que vem a popularidade do Flamengo. O Rio de Janeiro é a grande... O São Paulo é muito mais impressionante hoje. Mas o Rio de Janeiro é a grande caixa de ressonância desse país. É a cara do Brasil pro mundo. Exatamente. O Rio de Janeiro é a caixa de ressonância do Brasil. Então acontecia no Rio de Janeiro e BUM! Era o que acontecia. Então, por isso o Flamengo é o time mais popular do país. E é uma tragédia você pensar que a pesquisa, eu não estou levando a pesquisa a ferro e fogo, estou levando a pesquisa com seriedade. Quando você pega 32% da população diz que não torce para clube nenhum, você precisa trabalhar isso. Você pode trazer 30% mais. Se você não trouxer 30% de pessoas, 32%, você vai trazer 20% a mais de público consumidor e torcedor que entre nesse mercado. E o que tá faltando, na tua opinião? Porque realmente, assim, não é um dado nem que me assusta, ou que, na verdade, é um dado que me surpreende. Não é um dado que me É surpreende. recorrente esse dado, inclusive. Tem muito 28% em 93, 32% hoje. Pode ter uma amostra diferente. E não torce pra ninguém, é recorrente. Eu acho que o futebol tem feito um esforço gigantesco para afastar o torcedor. Acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não, é porque feito acontece muito para afastar o torcedor. Mas acontece um fenômeno incrível, que é você dizer assim, eu tô falando demais, mas desculpa. Assim, Não, mas você vai ganhar mais também. nunca teve tanta gente no estádio. O público do primeiro turno do Campeonato Brasileiro é de 26 mil mas pessoas isso por não jogo. justifica a discussão. Não, eu tô dizendo o É seguinte. o torcedor que já era torcedor. É o cara que tá no mercado. Aí eu concordo com você, mas a gente já discutiu isso várias vezes. Discutiu não, conversamos a respeito disso. E é verdade. Há 15 anos se diz que o futebol tá elitizado no Brasil. Eu não tenho mais dinheiro do que eu tinha. Você tem? Você tem? Eu tenho. Você tem alguma dúvida? As pessoas, de um modo geral, também tenho. Não sou homem rico, mas tenho. As pessoas não têm mais dinheiro no Brasil do que tinham. Certo? E a gente diz que o futebol está elitizado. E, no entanto, nunca teve tanta gente. É só pegar. A média de público de 2023 foi 26.500. Mas mudou o perfil do público, né, PVC? Não. Que vai pro Pode ter, estádio. mas o público que estava lá antes não estava. Você fala assim, não, mas antigamente tinha um jogo de 150 mil pessoas. Era uma vez no ano. Mas isso é independente de ir para o estádio. É consumir o futebol, por exemplo, pela televisão. Sim, exatamente. Uma discussão nossa aqui do Flow, o cara que para escutar a discussão, assistir. Mas eu acho que você trazer... Ir para o estádio é outra coisa. É como, por exemplo, hoje você olhar num estádio novo, ou Allianz Parque, como exemplo. Eu vou para o Allianz Parque para transmitir jogo e hoje vejo lá muito mais casais do que antigamente. Sim. Né? Agora, isso quer dizer que hoje tem mais mulher gostando do futebol? Não necessariamente, mas que se sente segura em ir para o estádio. Tem um banheiro limpo. Minha filha. Isso, exatamente. Minha filha vai e tem um banheiro limpo. É isso. E isso ninguém sim. grita que nem antigamente gritava, de eta. Ofendendo. O cara chegava de mão dada com uma mulher no estádio, era uma agressão. Era uma agressão. Eu lembro da minha época de curtir geral no Maracanã. Isso que eu ia falar, geral. Quanto que era pra entrar? Eu lembro que eu podia pagar R$1. 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 Então, mas loucura você pensar isso. Qual o setor popular do estádio que oferece esse tipo de ingresso hoje em dia? O ingresso do Gol Norte, que é o que eu discuto com meu filho, custa que é a história do 37. sócio-torcedor. Do sócio-torcedor.
Que é o que. Porque o incrível é o seguinte: como é que você tem mais gente dentro do estádio? E isso é inegável pelas médias de público. Né? Você vai dizer, mas antigamente o cara pagava R$1, o Igor pagava R$1 pra ir no estádio, pra ver a geral. Eu tô de acordo. Eu lembro uma vez que eu fui ver um jogo de Série B aleatoriamente, que eu tava em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, e o ingresso era R$2. E aí o pessoal tinha a caixinha que chegava pra doar pro clube, a caixinha dava mais renda do que a renda do ingresso renda do mesmo, que o estádio. pessoal dava voluntariamente. E quanto tinha no estádio? Não tava cheio. Então, mas era jogo é ruim. não. Guarani e São Raimundo. Esse é aleatório. o ponto. Tava vazio. Eu fui ver Guarani. Porque foi a primeira vez que eu tava no Bugre e tu foi lá, vou ver um jogo aleatoriamente, vamos lá ver. É isso. Que coisa, mas vai lá. Conheceu o continua aí. brinco. Você traz mais Mas era gente pro R$2 o estádio ingresso. por um processo de fidelização. Ou seja, no Corinthians, no Palmeiras é um exemplo do sócio torcedor que você, pra ir na semifinal da Libertadores, você precisa ter somado ponto indo ver um jogo Palmeiras e São Raimundo, Guarani e São Raimundo. Se você for em Palmeiras e Água Santa, você vai ter pontuação para comprar o ingresso na primeira pré-venda de Palmeiras e River Plate. Mas você não acha que já é uma coisa que já começa excludente por ter o fato de quantas pessoas podem pagar esse sócio torcedor por mês para abrir mão disso? R$37 o ingresso, que minha filha paga um plano de sócio de R$150 e ela tem 100% de desconto no ingresso. São 4 ingressos por mês. Então são R$37,50. Se forem 3 jogos por mês, vai dar 42. Se você fizer a conta por 11 meses, em vez de 12, em vez do número de jogos por mês, vai sair R$43. Então, a gente vai sair daqui e vai fazer alguma coisa em algum lugar. Você vai gastar quanto? Não, é que a nossa realidade não é a da população. Ok, mas então, porque a realidade da população é que tem mais gente da população indo ao estádio do que quando o ingresso custava R$1. Eu acho que tem que ter lugar popular a R$1, se possível. Claro que sim. Mas então a gente precisa estudar o que está acontecendo para ter mais gente pagando R$37 do que quando o ingresso custava R$1. Porque a média de público em 83 foi 22.900. Aumentou. E demorou 40 anos para você bater esse recorde de público que foi 26.500 em 2023. A gente tem, Então- nós temos mais gente indo para o estádio. E menos gente vendo. Não sei. Se você tem Não que- sei. é a Se primeira você pegar, pesquisa- por exemplo, televisão, eu me lembro, transmissão que eu fazia na televisão no início dos anos 90, ela tinha um índice de audiência do Ibope que hoje não chega a 30%. Porque não tinha o flow. Não chega a 30%. Não sei. Claro, Não sei. porque você Não sei. diluiu isso, Pri. Diversificou, Agora, né? Mas o Não, dado- mas diluir é uma coisa. Não. A outra é diluir informação. Estou falando de transmissão de jogo. Não, tudo bem. Mas Transmissão, mas você tem jogos exclusivos, Que a galera com pode ver audiência no hoje- Paramount Plus, inclusive. Paramount Plus, que a audiência hoje é 30%, 40% Menos. da audiência dos Não, anos 90, até menos, A Rede Globo exatamente. tá dando 14 pontos no jogo do Palmeiras. Ela tá batendo em um E ponto, tem- em um dígito. E tem a mudança de comportamento do torcedor também, hoje, mais exigente, que não vai falar, não vou botar minha Prieto. bunda na arquibancada gelada debaixo de Prieto. chuva. Prieto. Tem isso também. Então, peraí, vamos lá. Você não vai tomar debaixo de chuva em Itaquera, nem no Allianz Parque, vai tomar no Morumbi um pouco, mas o cara tá indo. O cara tá indo. A média de público no estádio aumentou. A média de público de transmissão de televisão diminuiu. Mas o dado que mostra que é alarmante, porque isso tudo tem variável. O que está fazendo aumentar público no estádio é o plano de sócio-torcedor. Sim. É a fidelização. O que está fazendo diminuir a audiência é a capacidade de diluir. O cara poder estar em casa e dizer assim, eu não estou a fim de ver esse jogo, eu vou ver o Flow, vou ver o Igor no Flow. É isso. Mas o que eu estou dizendo É isso. É a Sim. falta de interesse pelo jogo. Tem muito mais ok. opções A das discuss- pessoas. Mas a discussão, Não, a não. pergunta do Igor foi O que essa. eu estou falando é o seguinte: o número alarmante é a primeira pesquisa que indicou que tem 1/3 da população que não tem clube de futebol. É isso. Que se você Mas for... a resposta então é essa. Então, é mas verdade. são 3 fatores diferentes, distintos. Um conversa com o outro, mas uma vez não tem necessariamente a ver com o outro. Tô entendendo. Entendeu? Assim o mundo mudou. Por isso tem menos audiência de televisão. O mundo mudou e você aposta na fidelização. Por isso tem mais gente no estádio. Não é porque as pessoas têm mais dinheiro. Mas o alarmante é você pensar que nesse mundo que mudou, você não consiga juntar esforços numa liga, por exemplo, para dizer, cara, eu tenho 1/3 do mercado que eu não alcanço. Como é que eu vou trazer esse cara para mim? Vai, Igor, pergunta como? Eu acho que ia precisar de uma
de uma união que é muito difícil da gente ter entre os clubes brasileiros. Que é cara. quase uma utopia, né? É. Os caras não conseguem fazer uma liga, cara. O cara fala em liga, eles falam, já aparece 2 ideias, sabe? A unidade da coisa, em geral, verdade. não rola. Então, Mas eu sou sonhador, eu acho que a gente vai chegar a essa liga. teremos uma liga. Eu acho Cara, que sim. eu acho que é o Eu acho caminho. sim. É o caminho que é. Sobrevivência. O melhor pro futebol brasileiro, acho que seria. Eu acho que a gente vai chegar lá. Espero que sim. Mas a realidade é que a gente tem uns caras que brigam com o outro, inclusive. Já até evoluiu, já tem 2. Já foi mais fragmentado, né? Não é? Já temos 2. Né? E, porra, Só falta diminuir uma. Só falta diminuir pra uma, A gente tem, por exemplo, o Flamengo lá puto, porque acha que tem que ganhar mais que todo mundo mesmo, mas não é pouco mais, não. É muito mais que todo mundo. Não, o BAP falou, eu não posso ganhar apenas 3,5 vezes a mais do que o último. Pois é. E aí, e isso daí, mantendo-se isso, a gente gera um cenário que ele acaba, o mais forte, cada vez ficar mais forte, no fim das contas. Isso aí, inclusive, é matemática básica. Mas a ideia de que um campeonato ou uma liga é muito mais interessante quando há competitividade, ninguém leva em consideração. Ou pelo menos cada um puxa para o seu próprio lado, né? E aí, cara... Eu sei lá, cara. Que bom que você acredita. Porque Acredito. eu gostaria de acreditar. Eu sonho, Vocês que é acreditam mais ou do não? que acreditar. Não, Eu acho que a gente vai chegar menos, nesse na nível. verdade. Eu sonho também. Já acreditei mais e já vi possibilidades que pareciam que ir para frente, mas que acabaram não indo. Mas se a gente conseguisse dar esse passo e talvez até impulsionados pelo ótimo momento, não sei se o ótimo momento, mas a visibilidade que gerou o futebol brasileiro, essa Copa do Mundo de Clubes agora trazendo para a Libertadores, que é a nossa principal competição, talvez Onde seja uma que das assiste grandes a oportunidades, né? Onde que Paramount assiste a Plus. Libertadores? Aí sim, Paramount garoto. Plus. E a Sul-Americana Tá ligado. também. Sul-Americana e Liberta é no mesmo lugar, não tem jeito. É o futebol do nosso jeito, você sabe disso. Tô ligado.